É certo que nós estamos vivendo dentro de um mundo de muitas aflições. Jesus ele foi enfático em dizer e nos avisar que no mundo nós estaremos cercados delas. E a aflição é tudo aquilo que nos atinge, é tudo aquilo que de alguma forma nos aborrece, traz um tipo de amargura, de dor, de tristeza. E a aflição ela pode ter várias raízes. E uma das raízes dessa aflição que muitas vezes abate o nosso coração é a intimidação. Intimidação vem da palavra intimidar, que é gerar um ambiente de silêncio, de coação. A intimidação, na verdade, ela é a manifestação que vem para nos paralisar e nos calar. E há muitos de nós que estamos caminhando muito bem até o exato momento de sermos afrontados e intimidados por circunstâncias e até por pessoas, muitas delas amadas do nosso coração, mas que naquela condição e momento estão sendo manipuladas por espíritos malignos, mal intencionados ao nosso respeito. E é sobre isso que eu quero falar nesse tempo. Eu quero lhe mostrar que não somente eu nem você estamos propensos a sermos intimidados, que muitos homens e mulheres nas escrituras sagradas viveram essa aflição, foram surpreendidos por questões, por pessoas, por comportamentos que se levantaram a fim de paralisar a caminhada de muitos desses homens e mulheres. E hoje o nosso texto base está em Daniel, no capítulo 6. Abra por gentileza a sua Bíblia, Daniel capítulo 6. É importante também que você que está ao vivo conosco online, participe nos comentários, coloque o texto sagrado, amém? Interaja conosco, porque este culto, ele é um culto que eu tenho certeza absoluta que ele tem poder para alcançar. Estamos ao vivo, mas também com essa mensagem sendo gravada, e da onde você estiver nos assistindo, você pode depois deixar comentários sobre a impressão que essa palavra gerou no seu coração. Daniel no capítulo 6, no versículo 1 em diante, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre estes 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Para o texto aqui, e vamos analisar aquilo que nós acabamos de ler. As escrituras aqui estão nos falando de um homem chamado Daniel. É bem provável que em algum momento da sua caminhada você tenha ouvido histórias relacionadas a ele. Essa aqui é a principal história. É a história que fez Daniel conhecido como aquele que venceu e superou uma cova cheia de leões. E esse processo de luta, de intimidação, começa na verdade com uma grande promoção. O Daniel aqui está sendo honrado. No início do capítulo 6, ele está vivenciando um processo aguardado por muitos de nós, um processo de vitória, um processo de posicionamento, um processo de crescimento, de honra. Ele foi escolhido pela maior autoridade da Babilônia, o rei Dário, e esse rei constituiu ele entre os homens de maior autoridade no reino. Ele estava entre os 3 principais governadores daquele reino. E a Bíblia nos mostra aqui que durante esse processo, essa oportunidade que Daniel recebeu da parte do Senhor através do rei Dário, ele aproveita muito bem essa oportunidade, dando o melhor de si. O texto é claro que já havia um pensamento de promovê-lo num cargo ainda maior do que aquele que ele já estava, porque a Bíblia nos fala de um espírito excelente.
de um comportamento primoroso, de um comportamento especial da parte do Daniel, que fez com que ele se destacasse dos demais. Enquanto eu lia esse texto e eu prestava atenção aqui, algo me chamou a atenção. É interessante nós entendermos que a unção de Deus, ela vai ressaltar as nossas habilidades, ela vai ativar as nossas habilidades. Um espírito excelente, na verdade, ele é um espírito que foi inspirado e que está sendo nutrido pela glória de Deus e pela unção de Deus. Aquele lugar, aquele tempo da vida de Daniel, não era um tempo gerado por uma habilidade natural dele, não era apenas o intelecto dele, não era apenas, sabe, as qualidades essenciais que qualquer pessoa pode ter. Existia algo diferente na vida dele, algo diferente que fazia com que ele se destacasse dos demais que também eram uma autoridade como ele era, a ponto de fazer o rei pensar em colocá-lo sobre todo o reino, acima dele apenas o rei Dário. Nós somos capacitados por Deus. Nós precisamos entender que o crescimento acompanhado dessa unção do Senhor na nossa vida vai nos projetar e vai aflorar os nossos dons e a nossa capacidade. É esse mover, é esse tempo que Deus deseja gerar na nossa vida. Nós somos como árvores plantadas, diz Salmos capítulo 1, plantado junto ao ribeiro das águas, que dará fruto ao seu tempo determinado, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós vamos prosperar, é uma promessa, é uma garantia de quem está alicerçado na unção. Mas, porém, e sobretudo, a intimidação só existe quando há relevância e notoriedade. Aqui está a questão. Se eu desejo viver tudo aquilo que Deus tem para mim, se eu estou caminhando, me regando pela glória, pela unção de Deus na minha vida, é um fato que eu vou crescer, é um fato que eu vou prosperar, isso vai acontecer. Mas é justamente esse destaque que vai começar a chamar a atenção de todos que estão à minha volta. E alguns dos que estiverem à minha volta vão se alegrar com o meu crescimento, com a minha excelência e com o meu desenvolvimento, mas outros vão ficar aborrecidos. Nós não temos como prever a reação das pessoas ao nosso sucesso. Uma garantia eu te faço no mundo espiritual: o diabo vai ficar extremamente aborrecido quando você se tornar relevante, quando você se tornar notório, quando houver algo na tua vida da parte de Deus que faça você se destacar. Então nós não podemos ser inocentes, ingênuos o suficiente para achar que vivendo um processo de crescimento como Daniel viveu, nós não vamos atrair situações, aflições e intimidação. Ela vai ser gerada. Volto a repetir: só existe intimidação se houver relevância e notoriedade na nossa vida. Aquele homem, ele começa a crescer, o Espírito de Deus está sobre ele, e ele de uma forma excelente começa a se destacar. Tão certo como quando ele começa a se destacar, olha o que o texto sagrado nos mostra a partir desse destaque de Daniel. Volta para o capítulo 6, o versículo agora que nós vamos ler, versos 4, diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Agora aqui no versículo 5 diz assim: Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive novamente.
todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edital e fizerem firme este mandamento, em que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Vamos entender isso aqui, preste atenção. Então, quando aquele homem começa a se destacar, volto a repetir, pela unção de Deus que habilitou os talentos e a excelência dele, ele não cresceu por capacidade própria, mas sim pela unção e pela presença de Deus. Quando Daniel começa a se destacar, um movimento começa a ser formado ao redor dele. No primeiro instante, um movimento silencioso. Daniel não sabia o que estava acontecendo, mas uma trama estava sendo preparada contra a vida dele. A inveja foi o principal combustível para fazer com que todas as demais autoridades, muitas delas que caminhavam ao lado de Daniel, começassem a vasculhar a vida dele, na prerrogativa de encontrar uma falha que pudesse ser usada para derrubar a vida do servo de Deus. Eu preciso frisar isso para você que está me assistindo agora. Só existe intimidação se houver relevância e notoriedade. Tão certo quanto o desejo que você tem de fluir, você precisa entender que você viverá tramas e circunstâncias para ser calado, impedido de continuar o caminho que você está trilhando. Aqueles homens começaram a se juntar, começaram a confabular, começaram a questionar. Vamos analisar o que existe na vida de Daniel que possa ser usado contra ele. Ali um movimento de intimidação, um movimento de coação começou a ser tramado para tirar Daniel do circuito, aí como diz o ditado popular. Eles queriam minar Daniel. Perceberam que Daniel continuaria crescendo, percebeu que Daniel tinha algo diferente na vida dele, então algo foi tramado. Mas olha que interessante, não encontraram nenhuma falha, nenhum motivo de repreensão na vida de Daniel, até que alguém observou algo interessante. Ele busca a Deus, ele ora ao Deus que ele serve. Então um edito foi preparado e apresentado ao rei que estava acima de Daniel. E qual foi o pedido daqueles governantes, daquelas autoridades? Rei, durante um mês, ninguém faça nenhum pedido ou oração a nenhuma outra autoridade ou a nenhum outro Deus que não seja a sua autoridade. Envolveram Dário e fizeram Dário confirmar aquele edito contra a vida de Daniel. O Espírito Santo também falou algo muito forte comigo, que eu quero compartilhar com você. É muito importante você entender que quem deseja te intimidar vai lidar com questões legítimas para te abalar. Preste muita atenção no que eu estou falando, eu vou repetir essa frase para você. O que deseja, ou quem deseja intimidar você, vai lidar com questões legítimas para te abalar. Eu vou fazer uma confissão de um tempo que eu vivia, para você entender um pouco como que essa questão de intimidação funciona. Eu me lembro que na minha juventude, eu cresci na igreja, desde 2, 3 anos, caminhando com a minha mãe, servindo ao Senhor. Na minha juventude, eu migrei do ministério jovem para o ministério de louvor. Naquela época, quase há mais de 20 anos atrás, nós não sabíamos cantar muito bem, mas havia um movimento para envolver os jovens e dar aos jovens a oportunidade de servirem a Deus, de se consolidarem na igreja. Então o ministério de louvor ele foi montado, foi criado. Eu estou lhe dando esse exemplo porque ele marcou a minha vida, e hoje, graças a Deus, eu sou curado desse episódio, mas naquela época me fez muito mal. Eu me lembro que nós ensaiando, tinha uns músicos e tinha parte do vocal, daqueles que cantavam. Eu cantava e mais algumas outras pessoas cantavam. Tinha muita gente para cantar, eles dividiram aqueles que cantavam em escalas. Então, um determinado culto, um grupo cantava, enquanto o outro participava do culto.
E aí numa próxima reunião mudava a escala. E teve uma quarta-feira, eu me lembro nitidamente, uma quarta-feira à noite, o culto começou, eu estava na escala para ministrar, e o outro grupo de cantores estava sentado nas primeiras cadeiras da igreja, onde os jovens costumavam sentar juntos. E louvamos a Deus, demos o nosso melhor, nós ensaiávamos naquela época. Não se tinha muita excelência, mas se tinha um coração muito voltado para servir a Deus. Então adoramos, cantamos, ministramos. No final do culto, o culto acabava, nós descíamos do altar e nós tínhamos o costume de ficar conversando ali durante 1 hora depois do culto. Era gostoso, brincando, conversando, falando sobre a reunião. E eu me lembro que eu desci e fui de encontro ao outro grupo de cantores que não cantou e ministrou naquele dia. Aquele dia eu tinha ministrado. Estávamos dando risada, conversando, uma conversa boa, sadia, leve, um grupo de jovens. Até que chegou um obreiro muito respeitado na igreja, naquela época. Ele era uma pessoa de uma figura séria, que emitia opiniões ajustadas, né? Opiniões coerentes. E ele se aproximou da gente, a gente estava sentado conversando, paramos para olhar para ele. Ele se dirigiu a uma colega de ministério que naquele dia não cantou comigo, ela estava sentada. Ele olhou para ela, paralelo a mim que estava ao lado dela, e disse o seguinte: olha, eu vou aguardar logo o próximo culto, que eu sei que é você que vai ministrar o louvor, para esperar que esse louvor possa atingir o coração de Deus, porque hoje ele não bateu no teto da igreja, ele bateu no teto e voltou. E aí aquela minha irmã em Cristo ficou muito constrangida, desconcertada. Ele logo saiu de perto de nós. E perceba você o poder de uma intimidação. Isso aconteceu comigo, eu tinha 16 anos, se não menos, acredito até que menos, 14 anos. Hoje eu já tenho 35 anos, já se passaram longos anos, e essa fala me marcou. Eu me lembro que ela olhou para mim, eu fiquei muito... A reação que eu tive naquele momento foi de espanto, porque a opinião dele, e aqui que eu quero dizer para você, aquele que deseja te intimidar vai lidar com questões legítimas dentro de você, com situações que você está lutando. A afronta daquela pessoa vai se comunicar com uma percepção muitas vezes que você tem de você mesmo. Eu tinha uma percepção de que eu não cantava bem, não que eu cante hoje, mas naquele tempo eu estava lutando, eu estava ensaiando. O meu desejo era fazer o melhor para o Senhor, e eu sabia que eu não era muito afinado, que eu tinha que aprender muito, mas era um tempo que nós estávamos fazendo aula de canto, eu estava pagando, os meus pais estavam pagando aula de canto para a gente, então havia toda uma dedicação. Eu estava lutando para acreditar que eu tinha um chamado, eu estava lutando para acreditar que Deus me queria fazendo o que eu estava fazendo. E aquelas palavras dele vieram de encontro a uma certa insegurança que eu tinha no meu coração. Eu também muitas vezes pensei que a adoração que eu levantava a Deus, Deus não recebia. Satanás já trabalhava contra o meu coração naquele tempo, e infelizmente, para a infelicidade daquele obreiro, ele foi um instrumento do inimigo, alinhado com aquilo que o inimigo já estava trabalhando dentro de mim, que eu estava lutando para não aceitar. Ele veio de encontro àquela palavra, pronto, eu comecei a acreditar, eu consolidei na minha cabeça que o meu lugar não era servindo a Deus naquele lugar que eu estava fazendo aquilo. E aquilo me fez mal durante muito tempo, eu saí dali chorando, muito triste, muito angustiado. Eu me lembro que eu tive crises ministeriais, eu não queria cantar mais, eu não queria participar mais do louvor, porque aquela palavra foi uma palavra que machucou meu coração. A intimidação nem sempre ela parte de um princípio de mentira. Se algo for criado contra você que não se conecte com uma limitação que existe dentro de você, você não vai se aborrecer. Se alguém falar aquilo que não é verdade, isso não vai tocar você, isso não vai intimidar você. A intimidação se levanta dentro de uma área que você está sensível. Daniel orava, eles perceberam que Daniel orava, eles perceberam que essa oração era o que nutria, era o que alimentava Daniel.
a ligação, a conexão de Daniel com Deus era muito grande. Eles perceberam nessa conexão uma oportunidade de fazer com que ele perecesse. Nós não vamos lá para não demorarmos muito. Elias é um caso clássico de intimidação na Bíblia. Elias estava cansado depois de um dia onde fogo do céu desceu no monte a pedido dele. Ele viveu um tempo de muita pressão emocional. O rei estava desviado, grande parte de Israel estava desviada, e Deus o havia levantado para trazer essas pessoas de volta, e isso estava muito latente. A responsabilidade, o desejo que ele tinha, que as pessoas voltassem para o Senhor, era muito grande. Então ele tem uma vitória muito significativa no Monte Carmelo. No outro dia de manhã, Jezabel vai lá, manda um mensageiro à casa dele com a seguinte questão: eu vou matar você do mesmo jeito que você matou os profetas. Aquela palavra, ela comunica-se com o cansaço emocional de Elias, com o abatimento de Elias. Apesar de estar sendo um grande instrumento de Deus, ele vivia as inseguranças dele, ele tinha as limitações emocionais dele, estava muito exposto, praticamente sozinho. E aquela intimidação, aquela palavra se comunicou com o cansaço da alma dele, e fez com que ele acreditasse que seria morto, mesmo no dia anterior, vendo a manifestação tão profunda de Deus ao pedido dele. Um Deus que respondeu com fogo a um pedido dele no Monte Carmelo, não o protegeria? Claro que protegeria, mas a intimidação comunicou-se com uma insegurança do coração dele. Todos que desejam te intimidar vão lidar com alguma questão legítima dentro de você. É por isso que a intimidação é tão forte. É por isso que ela é um instrumento tão usado pelo inferno para calar profetas, para impedir mulheres de orarem pelos seus maridos, para impedir mães de clamarem pelos seus filhos, de ajoelharem-se clamando para que os seus filhos fiquem de pé e se convertam. A intimidação no trabalho, ela pega uma pessoa inspirada, cheia de ideias e projetos, e ela faz essa pessoa tentar se esconder a ponto de não ser vista por ninguém. Ela tira você de um patamar de crescimento, se você permitir. Ela arranca você de um patamar de crescimento, de desenvolvimento, de alegria, e ela coloca você dentro de uma caverna novamente, desejando que ninguém te incomode mais e desistindo de ser uma referência. Não é essa a situação que você está vivendo nesse tempo? Eles perceberam que poderia mexer com Elias. Eles criaram uma circunstância baseada em algo importante na vida de Elias. Toda intimidação se comunica com algo legítimo dentro de você. Cuidado com isso. Você não pode ser guiado nem pelas suas imperfeições, nem pelas suas fraquezas, nem pelo seu cansaço, nem pelas emoções. Você tem que ser guiado pela palavra. Você está caminhando, você está progredindo, você está avançando, você está fazendo aquilo que você tem certeza que Deus quer que você faça. Qualquer palavra contrária àquilo que você recebeu da parte de Deus, que foi projetado pelo próprio Deus no seu coração, é anátema, é coisa amaldiçoada que você deve expurgar e rejeitar da sua vida. Eles foram ao rei e conseguiram a assinatura do rei, envolveram alguém influente, capaz de manipular e prejudicar, mesmo sem querer, a vida de Daniel. E aí Daniel descobre a lei, ele descobre o que estava acontecendo, e aí que entra o ponto que eu quero finalizar tratando com vocês. Olha que coisa tremenda. O versículo que nós vamos ler agora é o versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, entre aspas, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Para o texto aqui.
Quando aquela intimidação alcança os ouvidos dele, a consciência dele, ele percebe que ele estava permanentemente proibido, interditado de fazer aquilo que era mais importante no dia dele, o momento que ele tinha da devocional dele com Deus. Quando ele percebe que existia uma lei que proibia ele de fazer aquilo, e que existia uma consequência caso essa lei fosse desobedecida, ali estava a grande questão de Daniel em relação à intimidação. O problema não é o que falam contra você, o problema não é o que criam contra você, o problema é se isso tem a condição de afetar o seu coração e mudar o seu comportamento. Aí está a nossa questão com a intimidação. Eu já falei diversas vezes. Recentemente eu entrei num grande navio, enorme, gigantesco. E quando esse navio está em alto mar, nós questionamos como que algo tão grande pode de alguma forma ficar sobre a água, né? Flutuar sobre a água. Era muito grande, quase 5.000 pessoas no navio, cheio de compartimentos, de áreas, e você se questiona como que esse troço não afunda. Porque pode ter água em volta ao navio, não pode ter água dentro dele. A intimidação é um buraco gerado no casco da sua vida, e quando a água começa a penetrar, você começa a afundar. Quando Daniel entendeu o que estava contra a vida dele, o que havia sido tramado contra a vida dele, ele tinha dois caminhos para seguir: ou ele abaixava a cabeça e obedecia aquela lei, ou ele dava uma resposta contrária àquilo e sofreria então o dano pela desobediência. Nós nunca poderemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não tive escolha diante daquilo que eu estava vivendo. Você nunca será obrigado a tomar nenhuma decisão que você não queira tomar. O diabo pode chegar bem perto de você para intimidar você, mas ele não pode tocar em um grão ou em um fio do seu cabelo enquanto você não tomar uma decisão. E sempre há mais de uma escolha. A questão é escolher aquilo que agrade a Deus, porque dessa maneira você vai conseguir superar a intimidação. Daniel tinha ali uma decisão. Toda decisão teria uma consequência, uma repercussão. Caberia a ele saber o seguinte: a quem eu vou agradar, ao homem ou a Deus? E ele toma a decisão de agradar a Deus, independente de saber que ele seria jogado, lançado numa cova cheia de leões. Ali era o momento da resposta dele, ali era o momento do posicionamento dele. Deus não vai tomar um partido que é teu, Ele não vai fazer o que você tem que fazer, Ele não vai escolher o que você tem que escolher, Ele não vai tomar uma decisão que você tem que tomar. Não adianta orar a Deus para que a intimidação acabe, enquanto você não estiver disposto a responder ao que está atacando você. Não adianta você pedir a Deus para te livrar dessa situação, enquanto você não estiver pronto a dar uma resposta. Primeiro você dá uma resposta, primeiro você age, primeiro você decide, para então depois Deus se posicionar a partir da sua decisão, e o inferno também. O que você está vivendo hoje, que está ameaçando o teu futuro, precisa de uma resposta. Enquanto você não der, essa situação não vai ser resolvida. É a palavra de Deus para você nesse tempo. Não será resolvida enquanto você não decidir. E por mais difícil que seja, se acovardar e se esconder, também não vai resolver a questão. Ele abriu as janelas, fez questão de orar publicamente para que todos vissem. Ele não estava doido, ele havia tomado uma decisão. Ele não estava brincando com aquela situação, ele estava se posicionando da maneira que ele acreditava ser a melhor decisão. E orou 3 vezes ao dia, diz o texto, como ele costumava fazer. Então se ele decidiu honrar a Deus e responder à intimidação pela palavra,
Deus foi lá e moveu toda a situação e tudo ficou bem, mas não no tempo que a gente acreditava que deveria ficar bem, porque a situação se agravou. A decisão dele gerou uma repercussão, primeiro no diabo. O diabo falou: agora é comigo. Ele desobedeceu a lei, ele vai pagar o preço. Quem estava intimidando ele teve a possibilidade de responder à decisão dele. Ele foi mandado para a cova dos leões. Versos 16, volta aqui para terminarmos. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha que lindo, versos 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. O rei selou com anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Para o texto aqui. Alguém pode questionar: ele respondeu da forma certa e foi prejudicado? Ele decidiu obedecer a Deus e foi questionado? E sofreu uma consequência? Como pode isso? Satanás é manipulador de situações e realidades. Deus sempre é o último a se posicionar, porque quando Deus se posiciona, a partir da nossa decisão, Ele vai fazer alguma coisa que vai ou nos livrar e nos proteger, ou acabar nos colocando, pela nossa decisão, numa posição de dor. Não espere que Deus realize, ou que Deus se manifeste depois de uma decisão, não. Depois que você der uma resposta à intimidação, haverá um levante ainda muito grande. Eu não vou me dobrar, não vai não? Rei, desobedeceu. O rei foi manipulado, ele amava Daniel e disse a Daniel, quando o colocou na cova: eu acredito que o seu Deus vai te livrar. Mas Daniel foi jogado lá dentro. E aonde estava Deus? Esperando a hora certa de agir. Deus não esqueceu você que está respondendo a tudo que você está vivendo, com resiliência, com coragem, com força, com perseverança. Deus não se esqueceu de você. Existe um tempo oportuno para dar um desfecho a essa intimidação que você está vivendo. Você só precisa continuar sustentando a sua decisão. Ele decidiu orar e ele não voltou atrás. Ele não pediu desculpa, ele não pediu perdão, ele não pediu para o rei reaver o que ele havia feito, porque afinal de contas ele havia errado, Deus não havia livrado ele, então ele poderia pedir desculpa e não orar mais. Não, ele se manteve na posição dele com coragem e ousadia. E para a gente finalizar, olha o momento de Deus agir aqui. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Volta para mim aqui. Ele passou uma noite lá. Quando foi jogado, imagino que caiu. Aquele ambiente todo escuro, aqueles rugidos de fome, rugidos desejosos de devorá-lo. Durante uma madrugada inteira ele ficou ali, imaginando qual seria o primeiro momento de ser abocanhado por um daqueles leões famintos. Mas o Deus que não se manifestou rapidamente com a resposta correta de Daniel à intimidação, o estava aguardando na cova. A boca dos leões já estava amarrada. Você não é responsável pelo milagre, você é apenas responsável pela resposta. Esteja certo que Deus não vai falhar no livramento. Não se preocupe com a repercussão, não se preocupe com o milagre, se preocupe com a sua resposta.
o que cabe a você. O que cabe a Deus, Deus vai fazer. O rei vai lá de manhã, durante uma noite toda ali apreensivo: Daniel, será que Deus te livrou? E Daniel: não há maldade em mim, a inocência em mim, Deus me livrou. Ele foi tirado de lá, foi salvo, e sim, foi alçado a uma posição de governo ainda maior. E todos aqueles que tramaram contra Daniel foram julgados, lançados na cova. E o texto dá o desfecho dizendo que antes de chegarem ao fundo da cova, já foram devorados pelos leões. Mas não houve dano algum a Daniel, porque Daniel deu uma resposta à sua intimidação. Eu não sei quem são as pessoas, os demônios e as circunstâncias que estão se comunicando com uma limitação dentro de você, que estão fazendo você acreditar que você está equivocado, que a sua busca a Deus não vai dar em nada, que esse casamento não tem jeito, que esse filho tem que ser abandonado porque não tem jeito para mudá-lo. Eu não sei o que está assediando você a desistir, mas eu quero dizer para você algo poderoso. Dê uma resposta certa a isso. Dê uma resposta de acordo com aquilo que Deus falou com você. Permaneça nela, ainda que piore e agrave a situação ao seu redor. Creia que o milagre é uma responsabilidade de Deus, mas a resposta é um compromisso teu. Nós vamos orar nesse momento, para você que está assistindo essa palavra, está recebendo essa palavra, está sendo encorajado hoje a permanecer, a levantar a voz com ousadia e dizer: não, eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Tantos outros na Bíblia foram intimidados, mas os que têm o seu nome como um ótimo exemplo, resistiram, superaram e venceram. Deus é conosco, amém? Aonde você está nesse momento, deixa eu orar por você agora. Pai, este que ouve a mensagem, esta que ouve a boa palavra, entendeu que não deve sucumbir ou aceitar o assédio da intimidação. Satanás deseja pará-lo, impedi-la de continuar fazendo a obra que foi confiada nas mãos dessa pessoa. E o diabo, meu Deus, encontrou um questionamento dentro dele, encontrou algo sensível, encontrou uma luta interna, uma dúvida, encontrou, meu Deus, uma limitação. E a intimidação tem como base isso. Essa pessoa acreditou, está acreditando realmente no que a intimidação está dizendo, mas agora está neutralizada em nome de Jesus a influência e o poder da intimidação. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu digo agora a todo espírito que deseja enterrar os sonhos de Deus na sua vida, que sejam desbaratados agora, que tropecem e caem diante de você, que os anjos do Senhor que acampam ao redor da sua vida te livrem, te protejam de toda cilada, de todo leão, em nome de Jesus. E você que recebe dessa palavra, diga graças a Deus, amém? Coloque essa palavra no seu coração e responda à altura a intimidação que você está vivendo, porque a resposta é uma responsabilidade sua, e o milagre é um compromisso de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos terminar essa mensagem aplaudindo a Jesus.